Então, hoje é o último domingo relacionado à nossa comemoração da Reforma Protestante. E hoje nós iremos meditar sobre o seguinte tema: só lhe deu glória, ou se não, somente a glória a Deus. E convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20. Nós iremos ler os versículos 3 e 4. Êxodo, capítulo 20, versículos 3 e 4. Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4. A igreja pode ficar de pé para nós lermos juntos. Êxodo capítulo 20, versículo 3 e versículo 4. A palavra de Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Agora todo mundo. 3. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A igreja pode se sentar. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, pedimos a tua direção, pedimos a tua capacitação, pedimos a tua ajuda, Pai, para que juntos possamos aprender mais da tua palavra. Fala conosco, Senhor, que eu seja apenas um instrumento, e que a começar em mim a sua palavra possa confrontar e também possa mudar as nossas vidas. Juntos precisamos ser melhores para a tua honra e para a tua glória. Pedimos perdão pelos nossos pecados e por todas as coisas que fazemos contra o Senhor. E nos ajude a entender a necessidade de estarmos vivos, nos ajude a entender a necessidade de estarmos aqui. Nos capacite, Pai. Precisamos da tua direção, precisamos da tua ajuda, precisamos da tua presença. E que juntos possamos crescer para te louvar e te glorificar com as nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Meus irmãos, partindo para a quinta e última sola, nós podemos perceber que a teologia romana estava um pouco equivocada na Idade Média, onde eles defendiam muitas coisas que nós não acreditamos ou que nós achamos que é muito equivocado. Dentre eles, um dos altos gritos que aconteceu na Reforma Protestante foi relacionado à divisão da glória de Deus. Eles estavam dividindo, eles estavam glorificando outras coisas, como por exemplo até mesmo a própria igreja, imagens, esculturas e outras coisas afins. A igreja começou a adorar outras coisas e começou a perder de fato a essência do evangelho, a essência da palavra de Deus. Mas nós percebemos que o nosso Deus é bem claro na sua palavra. Como diz aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim. Nós não podemos adorar outra coisa, outro ser, a não ser o nosso Deus, que é o Criador de tudo e de todos. Deus está deixando bem claro assim nos seus 10 mandamentos, e depois ele fala: olha, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. Nós não podemos adorar outra coisa, porque o nosso Deus é o nosso único e suficiente Deus, e Ele não divide a sua glória com ninguém. É interessante, quando nós falamos de glória, segundo John Piper, ele diz que a glória de Deus é a exposição da sua santidade. A glória de Deus é a exposição da sua santidade. O que seria isso? É quando Deus ele se mostra, e nós olhamos por aqui, nas escrituras diz que Deus ele é santo, 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 3 vezes. Uma ênfase crescente relacionada à santidade de Deus, à sua pureza.
E é interessante quando nós olhamos sobre a glória de Deus, nós percebemos que nós estamos relacionados a ela. E com base no nosso tema, por que nós devemos glorificar somente a Deus? Nós iremos andar um pouquinho nas Escrituras. E o primeiro texto está lá em Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, vai nos dar a primeira resposta. Por que nós devemos glorificar somente a Deus? Isaías 43, a partir do versículo 5. Isaías capítulo 43, a partir do versículo 5, diz assim: não temas, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente, e a juntarei desde o ocidente, direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas, trazei os meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e que fiz. Traze o povo que ainda tem olhos, e é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos. É interessante que Deus aqui está falando por meio do seu profeta Isaías, relacionada à questão do porquê, da razão, do motivo da criação. Ele está chamando pessoas de vários lugares da terra, de um lado, de outro, os seus filhos e as suas filhas, para o glorificar. E no versículo 7 ele diz: e todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei, e para a minha própria glória. Aqui nós percebemos que nós, além de glorificarmos a Deus, nós devemos estar encorajados a louvar o teu nome. Nós éramos reconhecidos como filhos da ira, filhos do pecado, filhos da desobediência. Mas quando nós olhamos para estas palavras, nós percebemos que agora nós somos chamados de filhos de Deus. Por quê? Para a sua própria glória. Então, por que nós devemos glorificar somente a Deus? Porque nós devemos glorificar na sua criação. Nós somos criaturas de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle para louvar, glorificar, honrar o seu nome, obedecer a sua palavra. Mas muitas vezes nós esquecemos dessas verdades. Nós achamos que as nossas vidas são apenas para nós. Nós não temos outro sentido de vida. Nós não temos uma razão de viver, a não ser satisfazer os nossos desejos, satisfazer as nossas vontades. Mas quando nós olhamos aqui no versículo 7, nós percebemos que a nossa vida tem um propósito. A nossa vida tem um Criador. E a nossa vida tem uma razão, que é glorificar a Deus e mais ninguém. E é interessante que quando Isaías descreve isso, ele fala que nós éramos cegos, nós éramos surdos, nós não conseguimos enxergar a verdade, nós não conseguimos escutar a verdade, mas o próprio Deus, com a sua vontade, com a sua glória, quis nos chamar, nos dar audição, nos dar visão, para que possamos enxergar e escutar as palavras de vida eterna, enxergar e escutar o próprio Jesus, para que assim possamos ser salvos, para a sua honra e para a sua glória. Nós somos criados para louvar a Deus, como também está lá em Salmos, capítulo 96, versículos 1 a 3. Salmos 96, os versículos 1 até o 3.
A palavra de Deus diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e em todos os povos as suas maravilhas. Quando nós louvamos a Deus, nós não devemos louvar de qualquer jeito, nós não devemos cantar de qualquer forma, nós não devemos falar de qualquer palavra, nós devemos adorar ao Senhor com todas as nossas forças, um cântico novo para todo mundo. É interessante que quando o salmista diz, olha, bendizei o seu nome, proclamai a salvação. É sobre esse Deus que nós estamos falando, é sobre o Deus que nos tirou do império das trevas, nos resgatou e nos transportou para a luz, que nos deu vida e vida em abundância, que compartilhou a água viva, que nos nunca mais vai deixar a gente com sede. E é interessante que quando nós fomos criados, nós tínhamos um propósito, primeiro, glorificar a Deus, e como diz aqui, nos versículos 2 e 3 de Salmos, anunciar a salvação todos os dias. Nós devemos pregar o Evangelho, anunciar as obras de Jesus, falar sobre tudo aquilo que Ele fez para nos salvar. É esse Deus que nós devemos glorificar, é esse Deus que nós devemos adorar, é esse Deus que nós devemos dedicar as nossas vidas. E meus queridos, quando Deus Ele entra nas nossas vidas, nunca mais a nossa vida será a mesma. E certa vez, um mineiro que trabalhava numa mina de carvão, ele conheceu a Cristo, só que ninguém acreditava na conversão dele, porque ele era um beberrão, ele fazia muita bagunça, ele fazia muitas coisas erradas, pagava mico, fazia várias coisas na rua, de realmente passar vergonha. E certa vez, quando ele passava no trabalho, os seus amigos começaram a zombar dele, e ele não deu a mínima. Outro dia, ele passando no trabalho, em frente aos seus amigos, começaram a zombar de novo, e ele apenas ignorou. E na terceira vez, os amigos foram um pouco mais ousados. E chegando perto dele, falou assim, cara, esse Jesus aí que você conheceu, ele realmente transformou água em vinho? Porque isso é impossível. Isso não pode acontecer. E quem é você para falar que conhece Jesus? Você é um dos caras que mais bebe nessa cidade. E aquele mineiro, ele respondeu do jeito mais simples possível. Olha, eu não sei provar se Jesus transformou água em vinho, mas eu sei que na minha casa Ele transformou a cachaça em comida na mesa. Quando nós conhecemos a Deus, nós nunca mais vamos querer praticar as coisas antigas, nós nunca mais vamos querer praticar aquelas coisas que nos afastam dele. No caso desse homem, o que afastava ele da sua família, o que afastava ele de Deus era a própria cachaça, a embriaguez, o seu vício. Mas a partir do momento que ele encontrou a Cristo, a vida dele nunca mais foi a mesma. Nós podemos perceber que ele começou a de fato ter o suficiente na sua casa, e a sua vida foi tão grande com Deus, que incomodou os seus próprios amigos. Meus irmãos, quando nós nascemos de novo, quando nós de fato temos um encontro com Deus, a nossa vida, o único propósito é adorá-lo, glorificá-lo, somente a Ele. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 7. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 7. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 7, até o 7. A palavra de Deus diz assim: nos predestinou para Ele,
para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Primeiro, nós fomos criados para louvá-lo, a glorificá-lo. Segundo, nós somos criados porque Ele nos salvou. Nós devemos glorificá-lo, nós devemos honrá-lo, nós devemos dedicar as nossas vidas para Ele. E certa vez, também, outra história, um homem que era muito rico, que tinha muitas empresas, que valia bilhões, estava muito doente. E aqueles parentes sanguessuga estavam esperando ele morrer, que estava aguardando o testamento. Passou o tempo e aquele homem que era muito rico morreu. E ele escreveu de fato o seu testamento. E quando foi lido para os seus parentes, o testamento diz assim: eu, John Jones, mental e fisicamente apto, gastei tudo o que eu tinha e não deixei nada para vocês. Esse homem era muito rico e os seus parentes queriam a sua riqueza, queriam desfrutar do seu dinheiro. Aquele homem sabia disso, mas ele gastou tudo aquilo que ele tinha arrecadado. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para a palavra, Jesus, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, Ele não gastou tudo, Ele compartilhou com a gente a vida, a salvação, as riquezas da eternidade. A questão é que nós nunca nos interessamos nele. Nós nunca queremos fazer a sua vontade. A única coisa que nós queremos é desfrutar das bênçãos terrenas. Mas, quando nós olhamos para Efésios capítulo 1, versículos 5 até o 7, nós percebemos que Deus, antes de tudo, Ele havia nos predestinado, havia nos escolhido para a sua própria glória. E por mais que a predestinação para uns seja um assunto tão difícil e para outros um assunto tão fácil, nós nunca poderemos retirar, excluir da palavra, porque está escrito, Ele nos predestinou. O que é a predestinar? É você escolher antes. A predestinação está relacionada ao plano de Deus, e a eleição relacionado aos seus eleitos, aos seus escolhidos. E a questão é que os escolhidos de Deus, como diz aqui em Efésios, foram adotados como filhos. Embora fossem desobedientes, embora fosse de fato contra a palavra de Deus, o próprio Deus quis adotar, o próprio Deus quis trazer para perto dele os seus escolhidos. Meus irmãos, e certa vez um seminário, um professor disse: tente explicar a eleição, e você pode acabar perdendo o juízo. Mas tente se livrar da eleição, e você acabará perdendo a sua alma. Muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus. Mas está escrito e nós devemos ter fé. A questão é que muitas vezes nós colocamos a razão acima da palavra. Muitas vezes nós colocamos o lógico acima da palavra. A filosofia de Deus é loucura para os homens. E a questão é que essa loucura é contagiante. Essa loucura nos incomoda. Essa loucura nos transforma. Porque nós começamos a viver não para nós mesmos, mas para Cristo que vive em nós. E quando nós olhamos para essas verdades, nós percebemos que Deus teve que pagar um preço. Afinal, como nós estudamos hoje de manhã, está escrito lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20: todo aquele que pecar, morrerá. No Antigo Testamento, todo aquele que pecar, morrerá. E Paulo enfatizou isso no Novo Testamento: o salário do pecado é a morte.
alguém tinha que morrer. Alguém tinha que morrer. E Cristo pagou o preço com a sua própria vida para nos salvar. E muitas vezes, meus irmãos, nós desprezamos isso. Nós preferimos viver de acordo com as nossas vontades. Nós preferimos viver de acordo com a nossa lógica. E nós esquecemos que a nossa vida deve ser dedicada para Deus, para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. Afinal, foi Ele que nos criou, foi Ele que nos salvou. A salvação não está sobre a nossa responsabilidade. Isso deve ser um conforto para os nossos corações, mas também deve ser um estímulo para não continuarmos ser as mesmas pessoas. Primeiro, Cristo nos criou para a sua glória. Segundo, Cristo nos salvou para a sua glória. Ele nos adotou. Ele nos escolheu, pagou o preço. E como está aqui no versículo 7, Ele nos perdoou. Embora nós façamos coisas erradas, Cristo fez tudo isso por nós. E terceiro, meus queridos, e último ponto, está lá em Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Versículo 13. Isaías, capítulo 43. Versículo 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Primeiro, Deus nos criou para a sua glória. Segundo, Deus nos salvou para a sua glória. E terceiro, Deus é soberano na sua glória. É interessante quando ele fala que, olha, ainda antes que houvesse dia, eu já existia. Eu existia antes de tudo, afinal foi eu que criei tudo. Eu estou com controle de tudo. Tudo está nas minhas mãos. Eu sou poderoso, eu sou o Rei dos Reis. Eu sou o Senhor dos Senhores. E ninguém pode livrar alguém das minhas mãos, porque todo o poder está sobre as minhas mãos. Eu sou poderoso, eu sou glorioso, eu sou Deus. E é tão bom quando nós vemos os exemplos das pessoas que desafiaram a Deus. Todos, sem nenhuma exceção, se deram mal. Porque o nosso Deus, embora Ele seja amor, Ele é justiça. E é esse Deus que nós devemos adorar. É bom quando nós vemos que quando os números são improváveis para a vitória dos seus escolhidos, Deus sempre deu um jeito. Deus sempre deu um jeito. Ele sempre solucionou a situação, embora fosse impossível. O povo estava com fome, Deus dava o que te comer. O povo estava em guerra, estava em menor número, Deus multiplicava ali as chances de ganhar e eles ganhavam. O povo precisava de salvação e Deus salvou. Ninguém escapa das mãos de Deus. Ninguém consegue impedir o seu agir. Ninguém consegue impedir a sua vontade, os seus planos, os seus decretos. Ninguém na história conseguiu. E ninguém vai conseguir. Porque nunca a criatura vai ser maior do que o Criador. Nunca. Meus irmãos, tudo está no controle de Deus. As nossas vidas estão no controle de Deus. A nossa família está no controle de Deus. O nosso país está no controle de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Muitas vezes nós achamos que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus.
Muitas vezes nós achamos que a nossa razão está acima da razão de Deus. Nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós queremos fazer aquilo que é certo com as nossas próprias mãos, na nossa mentalidade. Mas todas as vezes que nós colocamos as nossas vontades acima da vontade de Deus, dá errado. E certa vez também, há muito tempo atrás, na Babilônia, eles ficaram sabendo que o seu território estava sendo invadido pelos persas. E se você estudar a história, você vai perceber que os persas eram vitoriosos nas suas guerras. Eles geralmente sempre ganhavam, porque eles eram militares treinados, tinham armas sofisticadas e ganhavam sempre as guerras. E eles estavam desistindo, o povo babilônico. Então eles decidiram fugir do seu país para não cair sobre as mãos dos persas. E eles decidiram colocar os seus deuses sobre os animais e saíram para frente para proteger o caminho, eles iam atrás. Só que os seus deuses, as suas imagens eram muito pesadas. Então a viagem ficou um pouco mais demorada, mas eles sempre estavam na frente. Mas eles estavam muito devagar. E o que aconteceu? Os persas os alcançaram, os conquistaram e os escravizaram. Mas os deuses não deveriam protegê-los? Os deuses não deveriam ajudá-los? Não, os deuses só atrapalharam. Mas a questão é que, meus queridos, não somos nós que carregamos Deus. É Deus que carrega as nossas vidas. Ele que coloca sobre os seus ombros o nosso fardo e nos ajuda a caminhar todos os dias. É Ele que nos dá energia para levantar da cama. É Ele que nos dá energia para trabalhar. É Ele que nos dá energia para fazer a sua vontade. Porque se Deus não agir, nós não conseguimos. Como diz a palavra, nós estamos mortos nos nossos pecados. Mas é Deus que vem e nos dá a vida. Aqueles homens estavam carregando os seus deuses. Mas no nosso caso, o nosso Deus é o Deus verdadeiro que nos carrega. E é muito constrangedor quando nós olhamos para todas essas verdades que foram aqui lidas e nós esquecemos, nós desobedecemos e nós priorizamos as nossas vontades. Nós esquecemos dessas verdades. Nós não queremos obedecê-las. Nós queremos priorizar aquilo que nós achamos que é correto. Porque nós queremos viver para a nossa própria glória. Não para a glória de Deus. Quando nós olhamos para as nossas perspectivas, podemos raciocinar um pouquinho aqui agora. Quanto tempo nós dedicamos para Deus por dia? Vamos fazer uma média de uma pessoa que trabalha 8 horas por dia. Ela dorme mais ou menos às 8 horas, já foram 16 horas. E desse tempo que restou, quanto tempo ela dedicou para Deus? Muitas vezes nós esquecemos de priorizar a Deus, porque nós priorizamos aquilo que está dentro do nosso coração. Nós queremos ter conforto, legal, bacana. Nós queremos ter de fato o que de comer na nossa casa. Mas nós esquecemos que o alimento espiritual é muito melhor, é muito suficiente para as nossas vidas. Mas afinal, meus irmãos, por que nós devemos dar glória somente a Deus? Primeiro, porque nós fomos criados para a sua própria glória. Segundo, porque nós fomos salvos para a sua própria glória. E terceiro, porque estamos debaixo da sua soberania, da sua glória. Meus irmãos, naquela época medieval, da Idade Média, a igreja estava se considerando acima do que Deus. A igreja estava se considerando acima da palavra de Deus. Estavam inventando várias coisas erradas, que estavam contra a palavra de Deus. Mas existiram homens que encararam o sistema. Existiram homens que não ficaram calados. Existiram homens que deram as suas próprias vidas para que hoje nós
escutemos essa palavra. Meus irmãos, não estou aqui para desmerecer muitos homens de Deus, que infelizmente foram mal interpretados e até mesmo canonizados como santos, como Agostinho, como Francisco, entre outros. De fato, eles tiveram um papel importante na reforma, de fato, eles tiveram um papel importante para nós. Mas a questão é que eles não lutaram para a própria glória deles, eles lutaram para a glória de Deus. Quando nós olhamos para a história de João Calvino, nós percebemos que ele foi de fato muito perseguido, porque ele pregava a palavra, e ele incomodava o sistema. Ele foi expulso da cidade que ele era considerado de fato um rei, porque ele estava indo contra o sistema. Mas ele não é Deus, ele não deve ser adorado, ele não deve ser canonizado, ele não deve ser santo. O único que é santo, que é perfeito, que merece toda honra e toda glória, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Meus irmãos, partindo para o final, certa vez estava passeando duas crianças, beirando um rio, e eles encontraram ali na beirada do rio 2 sapatos e uma roupa. Eles olharam para um lado, olharam para o outro, e viram que tinha um homem muito longe que estava mergulhando e saindo do rio, mergulhando e saindo do rio, e eles ficavam olhando e perceberam que esse homem estava muito longe. Então o mais novo quis fazer uma brincadeira, quis fazer uma sacanagem ali com aquele cara. Foi o seguinte: olha, vamos esconder a roupa desse homem, e vamos ficar vendo a reação dele escondido. Aí o mais velho pensou, olha, acho que isso não é legal não, vamos fazer outra coisa. Aí o mais novo, o quê? Vamos pegar $1 e vamos botar em um sapato. E você pega outro $1 e coloca num outro sapato, e vamos nos esconder, porque assim a gente vai ver a reação dele quando encontrar $2 nas roupas dele. E assim eles fizeram, botaram $1 num sapato, $1 no outro sapato e se esconderam. De repente, aquele homem, proprietário daquelas roupas e daquele sapato, voltou e começou a vestir a roupa, começou a calçar o calçado, e de repente ele percebeu que tinha uma coisa estranha. Ele abriu e percebeu que tinha $1 no calçado e começou a chorar. De repente ele colocou o outro calçado e percebeu que tinha uma coisa estranha. Ele tirou mais outro $1. Aí que ele chorou mais ainda. Ele estava tentando achar algum mineral, alguma pedra preciosa para vender. E ele não tinha achado nenhuma. Já tinha muitas horas que ele estava no rio. E de repente aquele homem vestido, ele se ajoelha e começa a adorar a Deus. Assim: Pai, eu precisava de $2 apenas para comprar remédio para minha esposa e colocar comida na minha casa, e o Senhor me deu sem eu merecer. Deus está no controle das nossas vidas. Nunca vai faltar o necessário para a nossa casa, nunca vai faltar aquilo que nós precisamos. Isso não deve ser uma razão de acomodação, e sim uma razão de incomodação. Porque é esse Deus que nós servimos, o Deus que nos sustenta, um Deus que nos cria, um Deus que nos salva, que nos adota, que nos perdoa, que está nos ajudando com a sua misericórdia, por a sua graça, para a sua honra e para a sua glória. Meus irmãos, muitas vezes nós esquecemos o Deus que nós temos, do seu poder, da sua soberania e da sua glória. Mas a questão é que nós devemos voltar ao passado e nunca aceitar, de acordo com a palavra de Deus, nunca se calar diante da divisão da glória de Deus. Deus, Ele tem a sua glória e Ele não divide com ninguém. Afinal, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Deus que tirei do Egito, que te libertou, que te protegeu. Quando começou a ter invasores, Deus levantou juízes. Quando precisou de um rei, Ele deu um rei. Quando precisou de profetas, Ele deu profetas.
Quando precisou de um Salvador, Ele deu Salvador. Quando precisou de apóstolos, Ele deu apóstolos. Quando precisou de homens corajosos, Ele levantou homens e mulheres corajosos. Tudo isso para falar da sua vontade, da sua glória, da sua palavra para nós. Que nós nunca esqueçamos dessas verdades. Afinal, nós somos reformados. Nós somos protestantes. Nós não estamos totalmente ligados à tradição. A única tradição que nós somos ligados é a palavra de Deus. E essa nunca muda. Essa nunca falha. Essa nunca está errada. Que possamos sempre atentar às Escrituras. Sola Escritura. Que possamos sempre ter fé em Deus. Sola fide. Que possamos de fato ter fé em Cristo e tudo aquilo que Ele fez. Sola Christus. Que possamos de fato louvar ao Senhor com as nossas vidas. Só lhe dou glória. Tudo isso para a honra e glória de Deus. Não para nós mesmos, e sim para o próprio Deus. Amém? Vamos orar? Pai, acabamos de meditar na Sua palavra. Acabamos de ouvir a Tua verdade. Acabamos, Pai, de refletir sobre a Sua vontade. Nos ajude, Pai, de fato, a entender aquilo que está escrito. E nos ajude, Pai, a honrar e glorificar ao Senhor com as nossas vidas. Somos pecadores, somos falhos, somos errados, mas precisamos do Senhor, Pai. Mude a nossa história, mude a nossa vida, mude a nossa cabeça, mude os nossos pensamentos, mude o nosso caráter, mude as nossas prioridades, que tudo isso possa ser mudado para a sua honra e para a sua glória. Que comecemos a partir de agora viver para o Senhor e não para nós mesmos. Que o Senhor cresça nas nossas vidas e que as nossas vontades, as nossas prioridades diminuam todos os dias. Que a nossa família seja uma família que louva ao Senhor com as vidas, não somente com palavras, com atitudes. Que a nossa cidade, Pai, seja uma cidade transformada pela Tua presença, que louva o Senhor, o nosso país, o nosso mundo, e juntos como eleitos do Senhor, façamos a diferença. Não aceitamos, Pai, qualquer ensinamento, e que todos os ensinamentos que nós iremos aceitar seja baseado na Tua palavra. Nos incomoda, Pai, que toda glória seja somente ao Senhor e não a nós. Precisamos de Ti, precisamos da Tua graça. O pecado, Pai, nos empobrece, mas a Tua graça nos dá riqueza, e riqueza eterna, Pai. Nos ajude a ter contentamento com essa riqueza, uma riqueza que é muito mais daquilo que nós podemos imaginar. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém.